Boa noite, Antônio. Boa Marco noite. Belo, Rádio Transamérica. Eu vi aqui foram 29 chutes a gol, 80% de posse de bola. Foi um jogo de ataque contra a defesa. Nada mais, não tem como falar que não foi. Dá para explicar por que a bola não entrou hoje? Obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. Há dias que nós costumamos dizer que podíamos ficar aqui o dia todo que dificilmente iríamos marcar. Mas há de ressaltar, independentemente de estarmos tristes, portanto, pela derrota, e a análise que se faz geralmente, como eu digo, é o saldo entre o número de golos marcados e sofridos. Portanto, e nessa perspectiva, o adversário foi melhor que nós. Apesar de eu, e já o disse aos meus jogadores, dei os parabéns não pelo resultado, mas pela entrega. Eu pedi-lhes para dar tudo e eles entregaram-se de corpo e alma a esta causa. Fizeram tudo e mais alguma coisa dentro de uma sequência de jogos que tem sido dura para nós, portanto, ainda para mais numa fase inicial, onde o adversário também não competiu durante a semana. É evidente que em alguns momentos sentimos que alguns jogadores já estavam algo desgastados, do que depois isso reflete-se muito, principalmente em tomadas de decisão, portanto, e nessa perspectiva, em alguns momentos, tivemos pouco discernimento, mas de qualquer das formas, mais uma vez eu digo que estou orgulhoso dos meus jogadores, entregaram-se basicamente naquilo que é a nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação. Como eu já disse que há alguns tempos atrás falava-se noutro tipo de situação, agora estamos a falar já de uma classificação. É da mesma forma, estamos em contrarrelógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo, que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Ainda falando sobre essa questão da classificação, o Corinthians está agora a 4 pontos da Inter de Limeira, que é a segunda colocada do grupo, mas a Inter tem uma partida a menos, né? Quanto te preocupa ficar fora da próxima fase do Campeonato Paulista e como trabalhar também para que o elenco... Às vezes isso ajuda até o treinador, né? Que vai ter mais tempo de trabalho, né? Bem, boa noite. Eu sempre disse que, e a partir do momento em que eu cheguei, a minha preocupação é o treino e depois o jogo. E depois faremos as contas finais. Portanto, já o disse anteriormente até na pergunta do seu colega, e que eu me adiantei, porque eu já sabia que iriam eventualmente perguntar, relativamente à classificação. Eu sempre disse que nós andamos em contrarrelógio. É evidente que foram por culpa dos jogadores que alimentaram novamente esse sonho de classificação. Quando eu cheguei, falava-se noutro tipo de situação, que era rebaixamento. Portanto, repare que o futebol é fértil e é por isso que é apaixonante, que muda-se rapidamente a frustração para a euforia num ápice e vice-versa. Portanto, mas de qualquer das formas, aqui nós não vamos desistir, vamos continuar a trabalhar. Precisamos de crescer muito individualmente e coletivamente. Portanto, são 2 semanas e pouco, muito poucos treinos, porque a recuperação é fundamental para nós. Mas de qualquer das formas, aquilo que os jogadores têm apresentado, o seu rendimento, quer individual, quer coletivo, deixa-me satisfeito e com uma confiança enorme no futuro. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Só um esclarecimento, né, pelo posicionamento do Garro, principalmente no primeiro tempo, porque as principais jogadas eram com o Wesley do lado esquerdo e o Garro jogando do lado oposto e até vindo buscar demais a jogada, né? Você acha que o Rodrigo Garro, longe da área, não consegue render tanto? Ele precisaria ficar mais próximo da grande área e caindo mais para o lado esquerdo? E uma outra pergunta, um time que tem uma folha salarial de 20 milhões de reais, ter num jogo desse, no ataque contra a defesa, quase 20 cruzamentos dentro da área, não é muito pobre, mesmo reconhecendo que é começo de trabalho? Obrigado pela pergunta. O posicionamento do Rodrigo Garro é de acordo com aquilo que são as dinâmicas ofensivas da nossa equipa. Portanto, ele comporta-se daquilo que eu peço. Portanto, se eventualmente achou que o Garro estava muito longe, foi porque eu lhe pedi. Portanto, e nessa perspectiva,
Nós jogamos através de um jogo posicional muito forte, portanto, e cada um ocupa os seus espaços e quando os abandona alguém os vai ocupar. Portanto, é preciso olharmos para o jogo e perceber as dinâmicas que se criam e que o jogo e a equipa está a pedir, portanto. E isso é mais desafiante para quem está de fora porque não percebe aquilo que nós trabalhamos. De qualquer das formas, relativamente à sua segunda questão, a equipa fez tudo e mais alguma coisa para podermos marcar golo, portanto, e acho que, sabe que costuma-se dizer que os orçamentos não ganham jogos, portanto, porque senão nem precisávamos de vir aqui ao campo poder defrontar o Ponte Preta, portanto, temos de ter muito respeito pelo Ponte Preta, é evidente que houve muito volume, da nossa parte, mas sabe que também a sequência de jogos que pesou um pouco, mas de qualquer das formas não foi isso que acaba por ser determinante. A equipa criou, teve ocasiões suficientes para ter outro placar, hoje não era o nosso dia.